Olá pessoal, aqui com vocês, Dario Romo, tá? Conhecido também como Dario Ultimani. Então pessoal, o que a gente vai retratar hoje é o assunto que eu acho que é muito importante e é algo que muitas pessoas param para analisar e conversar às vezes a respeito, que é a energia do karma, né? Karma. Vamos compreender o que seria o karma. O karma é como se fosse uma dívida, um processo que eu preciso trabalhar, que se encontra dentro da minha frequência de energia, tá? E muitas vezes o karma me impossibilita, mexendo comigo nas questões dos meus medos, de tentar atingir meus objetivos e não conseguir alcançá-los. Sempre alguma dificuldade no meio. Então, eu vou colocar aqui um pouco a questão do karma, mas na parte familiar, tá? Que eu acho que é uma coisa que mais pega, mais comum na sociedade. Então, muitas vezes, a gente tem circunstâncias, situações, que às vezes você não se dá bem com seu pai, com sua mãe, ou com seu filho, sua filha, seus avós, e às vezes essa pessoa que você não consegue se dar bem, nunca houve uma divergência, nunca houve, claro, em sua consciência, algum problema que simplesmente faz com que você não consiga ter aquele acesso de comunicação bacana. Então, o que acontece? Em muitos casos, a gente nasce numa família e existem descasos, situações difíceis, né? E a gente não entende como nasceu isso aí, mas existe a energia onde um e outro não se bate bem, né? Acabam se evitando. Então, isso geralmente são karmas familiares. Agora, quando a gente fala na questão de karma, uma coisa é importante a gente compreender e acreditar também, claro, é a questão das reencarnações, né? Muitos de nós acreditamos, né? E falamos até mesmo de reencarnações, onde já estive em tal lugar, já estive aí, mas não estive, os déjà vu da vida, aquelas situações, né? Já te conheço, mas não sei de onde, mas é impressionante, a energia é muito forte. Assim como tem o ao contrário, né? Pô, eu não topo essa figura, não sei porquê, e melhor ficar longe e não sabe porquê. Então a gente tem que entender que dentro das nossas reencarnações, nossas histórias de vida, existe um passado lá atrás. E, como todo mundo sabe, nem sempre a coisa é legal, como pode ser boa também, né? Mas enfim, quando não é legal, geralmente a gente nunca esquece. A gente grava aqui e guarda aqui. Então, a gente não pode esquecer que todos nós somos o que? Racional e ao mesmo tempo emoção. O racional, ele atravessa várias frequências, várias dimensões, né? E ele guarda isso pelo ar e guarda na terra. A emoção, ela sente, reflete e passa para a alma. Isso fica em nosso código, em nossa genética, em nosso código espiritual também, pois a nossa emoção é um fogo elemental, onde ele reserva todas essas emoções e quando reencarnamos, levamos junto a essa nossa genética que acaba, né, se lembrando. Como assim se lembrando? Todos nós moramos dentro de um globo terrestre conhecido como planeta Terra, né? Então, o planeta Terra, ele é dividido por 5 elementais, correto? Esses elementais, como conhecemos, elementos naturais, assim como o éter, como fogo, água, terra e ar, são componentes muito importantes que geneticamente estão dentro da nossa estrutura de vida aqui na Terra, assim como todo animal, mineral, vegetal, e também está na frequência espiritual dos nossos pensamentos e emoções. Ao momento que nascemos, isso acaba se reconectando a gente. Por isso que muitas vezes, quando você viaja para um lugar diferente, um país, não importa onde, às vezes você tem aquela sensação: ah, já estive aqui. O que significa isso? É uma memória sua que está sendo acessada.
e você consegue aqui esse despertar e o tal sentimento. Então, karma, gente, como a gente trabalha ele? A melhor maneira de trabalhar é confrontar. O que me dá medo? Olha para esse medo, analisa bem e bate de frente com ele. Ao momento que você atravessar essa barreira, ele vai deixar de existir. É você que está alimentando isso. Tá bom, gente? Espero que tenham entendido um pouco dessa fase. Qualquer coisa, entre em contato aí pela descrição, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã para todos vocês. Tchau, tchau, gente.